Fala pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos ao canal Escola das Máquinas com o nosso novo cenário. Vocês devem ter percebido que nos últimos dias a gente não teve nenhum vídeo novo lançado durante algumas semanas, porque nós tivemos uma mudança não só no nosso cenário, mas também na nossa forma que a gente vai tratar os conteúdos. Nesse vídeo, além de explicar para vocês o que vai ser daqui para frente o canal, eu vou começar já com um dos temas, um dos vídeos que a gente vai considerar, um dos modelos de vídeo que a gente vai considerar a partir de agora, que a gente vai trazer aqui para o canal, que é um modelo de atividade em campo, mas mais detalhes eu falo com vocês depois da nossa vinheta. Nos últimos dias o canal passou por algumas mudanças, nós tivemos que mudar o nosso cenário e fizemos algumas mudanças na nossa forma de edição e tratamento dos vídeos, por isso que vocês estão vendo esse formato diferente. Quais são os conteúdos que a gente vai trazer daqui para frente? Além das aulas, com alguns conteúdos envolvendo válvulas, componentes elétricos, hidráulicos, que envolvem os equipamentos, a nossa nova abordagem também vai trazer atividades em campo. Além dos treinamentos que eu faço aqui no canal Escola das Máquinas, a gente já fez treinamento de jumbo, de LHD, estamos trazendo novos para esse ano de 2026. Agora eu vou apresentar para vocês um pouco do meu dia a dia, algumas ocorrências que eu costumo atender, alguns clientes que me chamam para fazer alguma corretiva, alguma situação, alguma inspeção, alguma análise na prática, exercendo a atividade e trazendo também para o campo da explicação. E esse é um dos modelos de vídeo que a gente vai trazer. Os outros vocês vão perceber que eu vou lançando com o passar do tempo, além dos que a gente já fazia, com alguns conteúdos mais voltados à parte teórica, a gente vai ter outras modalidades de vídeos, outros formatos para que vocês também possam participar. Espero que vocês gostem desse novo formato e quero pedir, por favor, que você compartilhe esse vídeo para que outros vídeos possam ser produzidos no futuro e a gente consiga manter o nosso canal operando, certo? A minha ideia é lançar 2 vídeos aqui para o YouTube por mês, mas ao passar do tempo, quando a gente for conseguindo mais inscritos para o canal, a gente vai aumentar essa frequência. Então, eu conto com você a me ajudar a chegar nos 5.000 inscritos, para a partir daí a gente lançar uma coisa diferente, aumentar a quantidade de vídeos. Eu coloco essa meta para vocês me ajudarem a alcançar essa meta de 5.000 inscritos. A gente vai aumentar o volume de conteúdo que a gente produz aqui para o YouTube, beleza? Mas conto com você desde já a alcançar essa meta aí o quanto antes. Como vocês devem ter percebido no título do vídeo, hoje a gente vai falar sobre uma atividade que eu fiz em campo numa corretiva de uma carregadeira. Essa carregadeira que a gente vai falar no vídeo é uma carregadeira 12D da New Holland. Essa máquina é utilizada por um cliente que eu atendo aqui para fazer alguns serviços aqui na região. E o cliente, quando eu fui acionado para trabalhar nesse equipamento, qual foi o problema que o cliente me relatou? Que a máquina estava neutralizando, ou seja, a transmissão não deslocava nem para frente nem para trás. Ele mudava a seletora e, segundo a informação que ele passou, o equipamento não deslocava. Essa foi a informação passada pelo responsável ao fazer esse atendimento. E junto com isso, eles imediatamente já trouxeram para mim a seletora de marchas para que eu fizesse alguns testes e conseguisse identificar se o problema era na seletora ou era alguma coisa envolvendo o equipamento. Eu já te adianto que se você faz atendimento ou se você solicita um profissional, fazer qualquer tipo de intervenção na máquina antes do responsável pelo atendimento chegar não é uma boa prática. Por quê? Existem várias condições que a gente vai considerar quando vai atender o equipamento que precisam estar do mesmo jeito quando a máquina apresentou o problema. Então, retirar um componente, fazer qualquer tipo de modificação ou um teste inadequado pode colocar um outro problema diferente do que originou e a coisa fica pior. E algo muito parecido com isso poderia ter acontecido no caso da carregadeira e eu já vou explicar para vocês. Então, se você trabalha com carregadeira 12D, se já pegou problema na transmissão, no circuito de deslocamento, já compartilha esse vídeo com colegas que têm essa máquina que pode ser de ajuda. Não esquece de deixar o gostei e deixar aqui nos comentários se você já passou por algo parecido do que eu vou falar aqui no vídeo. Então, o colega trouxe a chave seletora e eu fiz os testes nela. Então, eu desmontei a chave seletora, peguei o multímetro, avaliei cada contato e fiz o deslocamento da manopla da seletora para ver se algum dos contatos apresentava algum problema e isso não aconteceu. A seletora que utiliza na máquina, eu vou deixar aqui a imagem para que vocês possam ver e depois eu vou mostrar ela também aqui no diagrama elétrico e no diagrama hidráulico em sequência. Com isso, já que o problema não estava na seletora de marcha, eu me desloquei até o equipamento que ficava numa zona rural aqui da cidade que eu moro. Quando a gente chegou lá, a primeira coisa que eu fiz foi instalar de volta a seletora de marcha para que eu pudesse restaurar o equipamento na condição que ele apresentou o problema.
E resultado, quando eu instalei, que eu liguei a chave de ignição e que eu dei partida, o equipamento funcionou normalmente e realmente, ao selecionar as marchas, ele não modulava da posição N. Então, lá no display do equipamento, permanecia na posição N e ele não modulava. Só que, quando eu modulava a seletora de marcha, eu percebia que tinha um P ao lado do N. Então, quando eu tirava do neutro N e colocava marcha à frente, aparecia um PN. Quando eu colocava em neutro de volta, voltava para o N. Quando eu colocava em Ré, aparecia o PN. Então, um detalhe interessante que talvez você, operador, possa identificar antes de condenar uma seletora é se altera algum estágio do display ou se você escuta alguma coisa quando você faz um movimento na seletora de marcha. Isso já poderia ser um indicativo de que a seletora não tinha nenhum problema e não era necessário retirar. Então, mais uma dica aqui em relação à carregadeira. Logo assim, eu perguntei para o operador se a máquina estava liberando o freio de estacionamento. Por quê? Em muitos equipamentos, e é assim no caso da 11D, quando a máquina não identifica freio de estacionamento liberado, ela simplesmente não consegue deslocar a transmissão. É uma proteção que a máquina tem. Diante disso, o operador me falou que ela também não estava liberando o freio de estacionamento. E aí, tudo se encaixou. O problema do equipamento era do freio de estacionamento, ou seja, a máquina não deslocava porque ele não estava liberado. A partir daí, eu consegui fazer uma análise mais técnica do problema. E eu vou levar vocês para fazer essa análise junto comigo, utilizando o diagrama hidráulico do equipamento. Como vocês sabem, a gente não trabalha nenhum defeito sem avaliar o diagrama e não foi diferente nesse caso. Então, vem para a tela que eu vou te mostrar a análise desse circuito de freio. Bom, pessoal, agora com o manual de serviço da 12D aqui aberto, eu quero mostrar primeiro o layout para vocês de alguns componentes que a gente encontra lá no equipamento e isso já consegue filtrar bastante a nossa análise. Então, veja, aqui nós temos no item 3, observe que o item 3 é a bomba de freio. E aqui nós temos a linha de sucção e aqui a linha de saída que, veja, alimenta o pedal de freio. Esse é um detalhe interessante para esse modelo de equipamento. O circuito de freio de serviço e de estacionamento se localiza no mesmo bloco que é montado junto com o pedal. Isso já facilita bastante para que quando a gente está lá no equipamento, a gente não fique perdido procurando um componente ou outro. Então, quando eu estava lá, estar em posse desse manual aí foi de grande ajuda. E a partir daí, a gente identifica aqui o item 2, que é o nosso pedal de freio. Nesse pedal de freio, eu iria encontrar o componente que eu estava procurando, que era a válvula de liberação do freio de estacionamento. Outro componente interessante da gente analisar aqui a localização são os acumuladores, porque se fosse alguma questão de falta de eficiência do circuito de freio, eu precisaria carregar os acumuladores, mas já antecipo para vocês que não foi esse o caso, né? Identificados aqui os componentes nesse layout, agora sim a gente vai para o diagrama. Outro detalhe interessante que esse manual tem, como boa parte dos manuais de serviços e equipamentos, é uma seção dedicada para a simbologia. Então, sempre que você tiver alguma dúvida sobre como cada fabricante escolher um padrão para um componente que pode variar, existem vários sistemas de simbologia que a gente pode utilizar nos diagramas, né? Alguns padrões. Diante desses padrões, você pode consultar aqui no próprio manual do fabricante algumas simbologias, como a gente vê aqui no caso das bombas, de algumas válvulas, filtros, entre outros, inclusive está aqui dos acumuladores. Você pode consultar no manual que vai facilitar bastante a sua análise. Agora vamos lá analisar o diagrama. Observe que a gente tem uma descrição aqui de todos os componentes que estão no diagrama. E eu vou começar a análise pela bomba de freio, que é o item 6, que a gente tem aqui. Esse item 6, conforme a identificação, é a bomba de engrenagem do sistema de freio. Aqui no diagrama, a gente identifica já ela aqui, item 6, que é a nossa bomba de engrenagem. Então, ela vai succionar o óleo do reservatório e vai deixar disponível aqui para o nosso sistema. Então, o óleo sai da bomba e vem para atender esse comando aqui, uma bomba de deslocamento fixo, bomba de engrenagem, bomba de deslocamento fixo. Observe que nós temos aqui o nosso bloco de controle, que é aquele bloco do pedal que a gente tinha visto anteriormente. E aqui está localizado o nosso pedal. Observe que ele vai ser responsável pelo deslocamento desses dois carretéis aqui. Mas, por hora, a gente não vai pensar nisso. Até porque a gente está buscando o circuito de freio de estacionamento.
Ao chegar aqui, o óleo vai passar para essa via e aqui também ele vai ter uma linha piloto que vai trabalhar nessa primeira válvula que a gente está considerando, ok? Observe que nessa condição aqui, a gente tem uma via centro aberto, é uma válvula que permite a passagem do óleo, então, sem nenhuma resistência, de imediato, ele passa e chega nessa retenção aqui. Ao chegar nessa retenção, observe, o óleo se deriva para vários pontos. Vem para essa válvula aqui, vem para esse grupo de válvula aqui, certo? Para alimentar o carretel. Mas o que realmente interessa para a gente é essa passagem aqui, ó. O óleo vem para cá, passa por essa retenção, vem para cá, desce para cá e vem alimentar essa válvula aqui, ó. Essa válvula aqui, quando energizada, libera uma alimentação para esse item 25 aqui, que de acordo com o manual, o item de número 25 é o atuador do freio de estacionamento. Então, muito provavelmente, o nosso problema do freio de estacionamento tem tudo a ver com essa condição que a gente está falando, ou seja, não está energizando essa válvula do freio de estacionamento. E aí, lá no equipamento, eu vou colocar para vocês aqui uma foto do bloco de freio de estacionamento para vocês conseguirem identificar que válvula é essa fisicamente lá no bloco de freio de estacionamento. Está aqui a imagem para que vocês possam avaliar identificando. Quando agora lá no equipamento eu testei a alimentação para essa válvula e o operador liberou o freio de estacionamento, automaticamente eu identifiquei com o multímetro medindo tensão que não chegava alimentação para essa válvula do freio de estacionamento. Um detalhe, a luz do freio de estacionamento apagava. Isso era indicativo de que a seletora provavelmente não estava ruim. Mas aguarde cena dos próximos capítulos. Por hora, basta você entender que não chegava essa alimentação. Bom, antes de seguir qualquer parte do circuito elétrico, eu resolvi medir a resistência da eletroválvula. Ao medir a resistência da eletroválvula, eu identifiquei que a mesma estava em curto. E com ela em curto, obviamente, ela deve ter desarmado algum sistema de proteção no circuito elétrico. Automaticamente, já acionei o cliente para a gente ganhar celeridade, para que o mesmo fizesse a compra do solenoide. Sem ainda analisar o circuito elétrico, eu fui diretamente dos fusíveis, eu identifiquei um fusível queimado e ao depois verificar no circuito elétrico, eu identifiquei que era realmente o fusível da válvula do freio de estacionamento. A partir daí, eu troquei o fusível e passei a válvula para o cliente fazer a compra. Como o cliente não conseguiu comprar no mesmo dia, a gente foi embora e no outro dia a gente seguiu para fazer a instalação. Até aqui, se você gostou dessa análise que a gente fez do circuito hidráulico, analisando ponto por ponto a parte de alimentação do circuito de freio de estacionamento da 12D da New Holland, deixa o gostei, isso me ajuda demais. E como já falei, a gente faz o canal crescer e melhorar cada vez mais. Eu conto muito com o apoio de vocês se você curte o meu trabalho. Voltando, no outro dia, nós fomos agora com o componente em mãos, com a solenoide em mãos, fazer a substituição da válvula e concluir a intervenção. Quando nós substituímos a válvula, antes de conectar, eu testei a resistência da solenoide nova e ela dá em torno de 30 ohms. Então, quando você medir lá, se você um dia se deparar com esse problema, você precisa encontrar em torno de 30 ohms no solenoide, medindo, claro, a resistência utilizando o multímetro. Ao conectar de volta o conector da válvula e liberar o freio de estacionamento, a máquina ainda não liberava o freio de estacionamento. Ou seja, nós tínhamos um outro problema para essa válvula não estar energizando, além da própria válvula que estava em curto. A partir daí, o operador me trouxe uma nova informação. E isso é muito natural, porque às vezes o operador, no momento de tensão, ele não consegue lembrar de todas as coisas que acontecem. Mas como ele está sempre com a máquina, ele vai dizendo para a gente as informações aos poucos, ao passo que ele vai lembrando. Isso é muito natural. O operador, ao lado da máquina, tem que ser o seu melhor amigo, porque ele é que vai te dar todas as informações que são cruciais para isso. O operador me comunicou que, vez por outra, ela interrompia, neutralizava, e ele ficava acionando diversas vezes a seletora de freio de estacionamento até ela normalizar. Isso foi de grande ajuda. Mesmo com essa informação, como a gente precisa ser cuidadoso, eu fui no diagrama elétrico para entender ponto por ponto
aonde o circuito se originava e terminava no solenoide que a gente avaliou aqui. Agora eu vou levar vocês para o circuito elétrico para vocês entenderem como eu fiz essa análise. Antes, só um detalhe, veja por que essa válvula precisa energizar para poder liberar o freio de estacionamento. Observe, só um detalhe. Quando essa válvula energizar, ela libera a alimentação para o cilindro aqui, e esse cilindro libera o freio de estacionamento. Então, agora a gente vai lá no circuito elétrico para ver a alimentação dessa válvula. Pronto, pessoal, nós estamos aqui no nosso circuito elétrico e eu já adianto para vocês aqui que a nossa válvula, o nosso solenoide, que precisa ser energizado para liberar o fluxo de óleo para o freio de estacionamento, é esse item 11 aqui. Esse item 11 é o nosso solenoide, conforme a descrição aqui na página anterior. Veja, item 11, solenoide do freio de estacionamento. Então, eu precisava entender onde faltava essa alimentação para chegar aqui no solenoide. Então, eu segui aqui a alimentação que vem para o ponto 1. Então, veja que essa alimentação chega nesse ponto aqui, e daqui a gente identifica uma das nossas conexões, que é justamente a botoeira de freio de estacionamento. Você lembra que eu havia comentado com vocês que quando eu acionava a botoeira do freio de estacionamento, a luz apagava? Ou seja, indicava que a seletora aparentemente estava funcionando corretamente? Esse foi um dos motivos da gente não atacar logo de imediato a botoeira do freio de estacionamento, porque esse já era um indicativo de que talvez não fosse lá. Então eu achei por bem seguir o circuito de forma completa. Se você observar aqui no diagrama junto comigo, você vai perceber que existe um contato aqui, o contato 517. O 5 para 1 é normal fechado, o 5 para 7 é normal aberto. Quando o operador acionar a seletora, observe que ele iria modular do 5 para o 7 e a partir daí iria alimentar a válvula do freio de estacionamento. Mas de onde viria essa alimentação do ponto 5? Vamos seguir. Observe que ele leva a gente para outra página, para a página 2, através do cabo WB49. Vamos lá na página 2, página 1, página 2. Vamos procurar aqui o cabo WB49, já encontramos, tá vendo? Viemos da página 7. Quando você vem aqui, você encontra o relé K008. Esse relé fica muito próximo à placa de fusíveis, abaixo do painel do equipamento. E esse relé precisa ser energizado para poder fechar esse contato aqui e, a partir daqui, alimentar aquele solenoide. A alimentação para o circuito em sequência depende desse relé K8. E se você parar para observar, a alimentação da bobina do relé K8, ela também está conectada com a mesma conexão 87 que alimenta o solenoide. Por que isso acontece? Calma, que eu já vou explicar para todos vocês. Observe que o negativo da bobina do relé está aqui conectado junto com os outros que vão para outros circuitos, e todos eles estão nesse ponto aqui e aqui aterrado com essa conexão PA70 com o chassi do equipamento. Mas veja que tem uma outra conexão aqui, que é o 30. Esse 30, observe, ele leva a gente para outra página, para a página 3, para o WB31. A gente vem aqui agora na página 3 em sequência, página 2, página 3, WB31, que é esse aqui. Observe que o WB31 leva a gente para o fusível 08. Lembra que eu falei com vocês que tinha um fusível queimado quando a gente foi ver a intervenção no solenoide? Foi esse fusível aí de 5 amperes. E pior, muito provavelmente alguém já tinha feito alguma intervenção nele, porque o que estava lá era um fusível de 15 amperes. E aqui vai outro cuidado. Se você fizer uma conta rápida em relação à resistência do solenoide com a tensão dele, que é em torno de 24 volts das baterias, você vai perceber que não é uma corrente tão alta assim. O fusível já era dimensionado para a corrente que você iria encontrar nesse solenoide. Então, a partir daí, colocar um fusível de maior intensidade só iria trazer problemas para o circuito, como de fato aconteceu, porque o que teria aberto com 5 amperes
abriu com 15, ou seja, o valor nominal da corrente estava 3 vezes acima do valor normal calculado no fusível. Então, muito cuidado com esse tipo de intervenção. Agora, se você voltar para esse circuito que a gente estava seguindo aqui, além dessa alimentação chegar aqui no ponto 30, que a gente estava seguindo na página do relé, que é a página 2, você vai perceber que essa alimentação fica disponível aqui, mas para ela seguir, eu preciso da alimentação no 86 do relé. Nesse 86 aqui. E essa alimentação do 86 depende dessa mesma alimentação que deriva lá para o solenoide. Talvez a gente fique confuso ao analisar assim. Só que o que é que acontece? Nessa mesma parte do circuito, você deve perceber que aqui nós temos uma conexão junto com o solenoide do freio de estacionamento. Essa conexão é a WB98, que leva a gente para a página 6. Página 6 é uma página anterior a essa página aqui. Encontramos o WB98 e aí nós temos uma conexão no pino 21 do módulo da transmissão. Aí aqui você consegue entender o porquê que quando a gente muda a seletora de marcha e a gente não libera o freio de estacionamento, a partir daí a gente entende o porquê que a máquina não sai do neutro. Porque esse sinal que vem do ponto 21, ele alimenta aquele relé no primeiro estágio. Quando ele alimenta o relé nesse primeiro estágio, o relé faz um contato de selo. Vou mostrar para vocês aqui no diagrama. Então, enquanto a transmissão está em neutro, ela alimenta esse relé aqui, que é o relé do circuito de freio e estacionamento. Esse relé aqui, o K008. E aí, ao fazer isso, quando ela identifica isso aqui, ele fecha esse contato aqui. E a partir daqui, não só ele alimenta o solenoide, como mantém também o relé energizado. Por isso que quando a gente mudava a seletora, a gente não tinha essa alimentação vindo através do relé, ele não sustentava o contato de selo. Mas nós substituímos o fusível, nós testamos a alimentação do relé, tinha alimentação passando pelo relé. A grande central do problema, a segunda parte do problema, além do solenoide, foi a nossa chave seletora, a nossa botoeira do freio de estacionamento, que é essa aqui. A gente tinha alimentação aqui nesse ponto 5, nós testamos lá no ponto 5 e tinha alimentação, mas ele não passava para o ponto 7. Logo, quando a gente acionava para liberar o freio de estacionamento, ele não chegava aqui para o ponto 7, não energizava o solenoide, o módulo não lia, porque ele precisa ler aqui através da corrente do solenoide que a gente liberou o freio de estacionamento e por isso ele mantinha a máquina em neutro. Então, para essa máquina, nós tivemos dois problemas. Primeiro, a solenoide de freio, que realmente estava queimada, e segundo, a seletora do freio de estacionamento, que aí nós corrigimos no mesmo dia e a máquina foi liberada para retornar para fazer alguns outros reparos que precisava ser feito em relação à solda, concha, mas o nosso serviço ficou liberado e a máquina ficou em operação. Você gostou da análise que a gente fez? Já aconteceu com você de pegar um problema nesse modelo de equipamento, aonde você conseguiu identificar esses pontos que eu mostrei aqui no diagrama? Se sim, eu peço que você deixe o seu gostei. Comenta aqui se você gostou desse novo modelo de vídeo que a gente trouxe aqui para o canal, do nosso novo cenário. E eu tenho certeza que muito mais lançamentos que a gente vai lançar daqui para frente vai ser de grande ajuda aí no seu dia a dia da manutenção. Valeu? Mais uma vez, muito obrigado por ficar comigo até aqui. Um forte abraço e até a próxima.